Vamos lá, então, dar continuidade aqui, gente, aos nossos encontros sobre processo do trabalho, que a gente vinha conversando no último encontro que a gente teve. A gente conversou sobre as audiências, né? Principalmente dentro do procedimento ordinário. Então, a gente verificou lá que a gente ainda tem casos de audiência una dentro da Justiça do Trabalho. Mas hoje em dia, tendo visto o acúmulo de processos que a gente tem, a gente partiu, os juízes optaram, né? Alguns, não são todos, vamos deixar isso muito claro. Alguns optaram por ter uma audiência inicial, uma audiência de instrução, depois uma audiência de julgamento, né? Então a gente não tem mais tantos casos de audiência una como nós tínhamos antigamente, porque essas audiências elas foram diluídas, tendo em vista a quantidade de processos que nós temos. E hoje a gente começa a nossa conversa falando do procedimento comum, mas o sumário agora, tá? Então vamos começar aqui a confeccionar. Opa, peraí que acho que não. Tá aqui. Vocês estão vendo a tela do Word? Sim, meu amor. Sim, sim. Então tá bom. Então, beleza. Sim. Então a gente vai começar a nossa conversa hoje referente ao procedimento comum sumário, tá? Então, na aula passada a gente falou do procedimento comum ordinário e hoje a gente começa, então, procedimento comum sumário, tá? A gente também conversou algumas aulas atrás de que a gente não tem mais aquela situação de ritos, né? Os ritos desapareceram e aí agora a gente fala em procedimentos. Dentro do procedimento comum no sumário, a gente precisa começar falando da lei 5.584 de 70, que é a lei justamente que regulamenta o procedimento comum sumário, tá? Então, o procedimento comum sumário, ele tem características dentro da CLT, mas ele também tem uma legislação própria que regulamenta a forma como ele precisa tramitar. E aí a lei 5.584 de 70, ela determina o seguinte, que o objetivo fundamental era entender maior celeridade as causas trabalhistas com valor de até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Quando a gente fala do procedimento sumário, ele é muito equiparado às características do juizado especial, tá? A Lei 9.099 de 95. Ele é muito equiparado ao juizado especial, por quê? Porque ele tem uma lei própria, né? Ele tem um valor de causa que é um valor de causa pequeno, se a gente for analisar, e por esse motivo ele tem se faz essa equiparação, tá? De que a intenção desse procedimento comum sumário é que ele seja algo parecido com o juizado especial cível, tá? Então, tenta-se fazer essa analogia, tá? A doutrina fala que o procedimento comum sumário, ele tem uma causa de alçada. E o que seria essa causa de alçada? É uma ação submetida ao procedimento sumário. Então, no procedimento sumaríssimo, a gente tem que obedecer muito essa característica de valor de causa. Então, são os dissídios de alçada que a gente chama, tá? Então, esses dissídios de alçada, vocês vão observar que o procedimento sumário e o sumaríssimo são muito parecidos, tá? Só que o que diferencia eles está nessa questão de valor de causa, e essa causa de alçada é porque a gente precisa justamente identificar
essas diferenças de valores entre os dois procedimentos, para que a gente possa verificar qual que é o procedimento que melhor se encaixa aquele processo na qual está sendo feita a propositura de ação, tá? A gente vai verificar também que entre o sumário e o sumaríssimo, a gente tem as situações a título de recursos, né? Então, o duplo grau de jurisdição, ele é muito discutido, principalmente dentro do procedimento sumário, tá? Existe uma grande discussão referente ao duplo grau de jurisdição. Vamos partir, então, para as características desse procedimento. Quando a gente fala de características, a primeira característica que precisa ser analisada é que são causas de única instância. Então, vejam que aqui a gente já começa a emperrar com relação ao duplo grau de jurisdição. Então, de única instância, cabível para demandas, cujo valor não excedam 2 salários mínimos. Então, vejam que aqui a gente já começa a esbarrar nessa situação do duplo grau de jurisdição. Porque quando a gente fala de ações que correm no procedimento comum sumário, a gente está falando de processos que têm uma única instância. Então, são processos que eles só vão tramitar em primeira instância, que eles só vão ter ali a característica de sentença, né? A gente tem um ponto em especial aqui, quando a gente fala nas questões recursais, que a legislação determina o seguinte: não caberá recurso da sentença, sendo possível apenas a propositura de RE, que é o recurso extraordinário. Então, vamos colocar aqui, ó, recurso extraordinário, se ocorrer ofensa à Constituição Federal ou o pedido de revisão ao valor fixado pelo juiz. Então, aqui, o que a gente precisa entender? Que quando a gente move uma ação através do procedimento sumário, não tem recurso. Então, a gente não vai falar, por exemplo, de um recurso ordinário, que é a apelação da sentença, que é a apelação trabalhista, tá? Aqui, a apelação a gente chama de recurso ordinário. A gente não vai falar de recurso ordinário, não tem recurso ordinário, tá? A única coisa que tem aqui são 2 pontos. A gente tem um recurso extraordinário, se tiver uma ofensa à Constituição Federal, tá? Ou um pedido de revisão ao valor. Só que esse pedido de revisão, ele não é caracterizado como recurso, tá? Esse pedido de revisão, ele não está no rol dos recursos trabalhistas, tá? Porque esse pedido de revisão, ele não pede uma modificação de sentença. Esse pedido de revisão, ele tem mais um efeito de razões finais, tá? Aonde a única coisa que a gente pede nesse nesse pedido de revisão é que sejam revistos os valores que foram fixados pelo juiz. Então, esse pedido de revisão não pode ser chamado de recurso, porque a gente não vai discutir aqui questões de mérito ou questões de direito, questões fáticas. A única coisa que vai ser discutida nessa questão de revisão é o valor que o juiz fixou. Então, por esse motivo que esse pedido de revisão, ele não é enxergado como um recurso e não encontra-se no rol dos recursos. Então, quando a gente fala dessa situação de revisão, a gente precisa enxergar o seguinte, que a gente tem, então, aqui um pedido de revisão. Esse pedido de revisão, ele é apresentado ao juiz que prolatou a sentença, tá? Então, a gente tem aqui um pedido de revisão
a título desse valor que foi apresentado. Esse pedido de revisão, a única coisa que é discutida dentro dele refere-se, o único pedido que é apresentado, né, é referente ao valor fixado, tá? Então, a gente só vai discutir o valor fixado em sentença. Então, é essa situação aqui que vai ser discutida. Esse pedido de revisão, ele tem uma característica de razões finais. Então, vamos colocar aqui. Ele tem uma característica. Aqui. Ele é feito em razões finais. Então, por esse motivo, ele tem essa característica de razões finais. Então, quando você vai apresentar suas razões finais ao juiz, você pede, então, essa modificação de valor fixado, tá? Você verifica, pede para que esse valor seja revisto. Se esse valor for revisto, o juiz coloca um novo valor. Então, desse feito em razões finais, a gente vai ter duas opções a serem seguidas, né? A primeira opção que a gente vai ter aqui a ser seguida refere-se a uma modificação do valor. Então, o juiz pode entender realmente que precisa ser feita uma modificação desse valor, que o cálculo apresentado é um cálculo errado, então esse valor ele vai ser modificado. Ou a gente tem a situação onde esse pedido de modificação ele é negado. Então, a segunda alternativa que nós podemos vir a ter é que esse pedido de modificação ele é negado. Então, nega-se esse pedido de modificação e na negativa desse pedido de modificação, a gente, então, no momento em que a gente faz essas razões finais e apresenta esse pedido de modificação, a gente já fala que, caso seja negado, requer-se, então, um posicionamento em 48 horas do TRT, tá? Então, vamos rever o caminho. A gente tem uma sentença, tá? E quando a gente na verdade, a gente nem tem sentença ainda, né? A gente aqui, nessa situação, a gente ainda tem, a gente não encerrou a fase de instrução. E a gente não encerrou a fase de instrução porque a gente ainda está na fase de razões finais, né? Então, esse pedido de revisão, ele só vai discutir esse valor que venha a ser fixado, tá? E quando que eu vou pedir essa revisão? Eu vou fazer isso em razões finais. Então, no momento das minhas razões finais, eu vou alegar para o juiz, olha, o valor que tem de ser fixado é o valor X, tá? É esse valor que eu preciso que seja fixado. Se o juiz concordar com esse valor fixado, ele Juliana, vai... Ai, oi, Reinaldo, que susto. só um detalhe. Isso tudo em se falando num valor no limite de 2 salários mínimos. De 2 salários mínimos. Um pouco mais, um pouco menos, é isso? 2 salários mínimos. O máximo é 2 salários mínimos. É máximo 2 salários mínimos. Então, vamos pensar no seguinte, né? Que eu faça lá no meu valor de causa um salário mínimo e meio, tá? E aí, nesse pedido de revisão, eu falo que o juiz tem que manter um salário mínimo e meio. Se o juiz mantém um salário mínimo e meio, perfeito. Se o juiz não mantém um salário mínimo e meio, o juiz fala assim, não, isso daqui é um salário mínimo só, então eu tenho esse pedido de revisão do valor, tá? Que tem de ser apreciado, mas isso daqui não é um recurso, porque o único recurso cabível vai ser o recurso extraordinário. Então, no procedimento comum sumário, a gente tem uma grande discussão pelo seguinte, não tem-se aqui o duplo grau de jurisdição. Não existe duplo grau de jurisdição aqui, né? Por que não existe? Porque a gente não pode mover um recurso ordinário. A única coisa que pode ser apresentada aqui é um recurso extraordinário se existir algum descumprimento a título de Constituição Federal,
tá? No mais, a gente não pode discutir fatos, a gente não pode discutir direito, a única coisa que a gente discute realmente são valores dentro desse pedido de revisão, tá? Tudo bem? Ok, entendi. Ok? Outro ponto que a gente precisa levar em consideração com relação ao procedimento sumário refere-se que, por analogia ao procedimento ordinário, a gente tem a oitiva de 3 testemunhas para cada lado. Então, a gente vai ter 3 testemunhas para o autor e a gente vai ter 3 testemunhas para o reclamante, 3 testemunhas para a reclamada, tá? Outro ponto que a gente precisa, então, colocar... Aí aqui eu vou colocar como observações, porque aqui sai da questão das características, tá? São pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala desse tipo de procedimento. Tal procedimento não admite o duplo grau de jurisdição, e essa informação estão nos artigos artigo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 5.584 de 70, tá? Então, é um procedimento que não tem esse duplo grau de jurisdição. Outro ponto importante, o pedido de revisão não é recurso, tá? Não está no rol do recurso, justamente porque a legislação própria informa que não haverá duplo grau de jurisdição, tá? É dispensável a critério do juiz o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata de audiência, a conclusão a que se chegou quanto à matéria de fato. Então, normalmente, numa sentença trabalhista, tá? A gente vai seguir os mesmos moldes de sentença que a gente tem na esfera civil, né? Então, a gente vai ter lá a parte do relatório da sentença, né? Então, nessa parte, a gente tem lá um resumo com relação a essa sentença. Depois disso, nós temos a parte da fundamentação e, por último, a gente tem a parte do dispositivo. Então, uma sentença trabalhista, ela segue as mesmas características de uma sentença na esfera civil. Acho que isso não é aí nenhuma novidade. Agora, quando a gente fala a título de ata de audiência, né? Uma ata de audiência no procedimento ordinário, ela vai constar que teve uma tentativa de conciliação que foi infrutífera, tendo em vista a ausência de conciliação, então foi-se apresentada contestação, e aí da apresentação de contestação foi feita então manifestação, ou se deu um prazo para fazer essa manifestação, e depois vem então depoimentos e oitivas de testemunhas, tá? E aí esses depoimentos e essas oitivas de testemunhas são redigidos nessa ata de audiência, tá? Esses depoimentos, eles não são gravados, como acontece na Justiça Federal. Na trabalhista, não, eles são redigidos. Então, o juiz pergunta, e aí a resposta é redigida
nessa ata de audiência, né? No procedimento sumário, esses resumos de depoimentos, tá? Fica a critério do juiz, se isso vai constar de ata de audiência ou não, tá? E também fica a critério dele informar com relação à conclusão que se chegou. Então, o resumo dos depoimentos, o juiz é facultativo se vai constar ou não, mas a conclusão que ele chegou com relação à matéria aos fatos que foram alegados, isso precisa ser apresentado. Então, talvez o juiz não conste os depoimentos, mas o juiz conste um resumo do que levou ele a tomar aquela decisão. Então, ele pode resumir que a testemunha X disse isso, que a testemunha Y disse aquilo, conforme os documentos anexados, os documentos vão de acordo com aquilo que foi alegado pelas testemunhas, ou aquilo que foi alegado com relação ao depoimento do autor, ou o depoimento do réu, né, do reclamante ou da reclamada. Então, por esse motivo, se concorda com tal tese e julga-se procedente, improcedente ou parcialmente, tá? Então, às vezes, o juiz não consta os depoimentos, mas o juiz consta, na parte da sua conclusão, ele informa o que levou ele a chegar àquela decisão, tá? Então, vejam que o procedimento sumário ele é um procedimento bem mais enxuto do que um procedimento ordinário, né? Principalmente no que se refere àquilo que acontece dentro da audiência, né? Então, é uma audiência onde a gente tem 3 testemunhas de cada lado, porém, esses depoimentos, às vezes, eles não são reduzidos a termo, né? E, além disso, a gente tem um valor de causa bem menor, então, automaticamente, a gente vai estar falando de processos de uma menor complexidade, vamos dizer assim, tá? Tudo bem com relação ao sumário? Ô, professora. Oi. Posso tirar uma dúvida? Claro. Em relação a essa ata aí, o advogado que seja de alguma parte pode solicitar ao juiz ou não? Isso daí fica a critério dele mesmo? A lei é bem clara que isso fica a critério dele. Porque vai sair no resumo final, né? Sim. Então, a lei é bem clara nesse sentido, tá? O resumo dos depoimentos fica a critério do juiz, o juiz que decide, tá? Mas, na conclusão, ele tem que informar da onde que ele tirou essa decisão. Uhum. Certo. Tá? Tudo bem com o procedimento sumário, então? Juliana. Oi. Estou com uma dúvida, assim, com relação um pouquinho antes, né? Qual procedimento adotar, né? Quem direciona isso? Por exemplo, eu faço uma petição inicial, eu sou do reclamante, faço uma petição inicial e ali eu estabeleço um valor de causa de R$30 mil. Uhum. É nessa hora que a gente dá entrada lá no fórum, que o juiz que recebe essa demanda que vai decidir qual rito que ele vai seguir. É mais ou menos. Qual o procedimento, Reinaldo? Não Desculpa, qual procedimento ele vai seguir? Não. No momento em que a gente faz a petição inicial, tá? A gente já informa na petição inicial. Então, a gente coloca lá, fulano de tal, qualifica o fulano, né? Neste ato, vem propor reclamação trabalhista pelo procedimento e já informa qual que é o procedimento, tá? Então em face de fulano. Aí, depois disso, quando você vai fazer a distribuição da ação, tá? No site do tribunal, quando você vai fazer a distribuição da ação, ele pede para você informar qual é o procedimento. Se é uma ação trabalhista no procedimento sumário, ordinário ou sumaríssimo. Entendi. Então tá escrito na petição e na hora de fazer... Na hora da distribuição também já vai informado qual que é o procedimento. Porque tem algumas varas que elas fazem? Como o procedimento sumário e sumaríssimo, em regra, ele é uma audiência menos morosa, às vezes eles marcam dias somente para audiências desses procedimentos, né? Então, não tem uma vara específica. Então a vara X e a vara Y é só para esses procedimentos? Não. Qualquer vara pode ter dos 3 procedimentos, mas eu já vi varas que em X dias da semana é só procedimento ordinário
e X dias da semana é só o procedimento sumário, por exemplo, tá? Então, tem essas diferenciações. Mas isso você informa na sua petição inicial e na distribuição você informa qual que é o procedimento. Ok. Tá? E pode acontecer erro, né? Na hora de você distribuir, então, é o que eu ia falar agora. Pode, sem querer, o seu valor de causa ser de, sei lá, 50 mil reais, e num clique você coloca num procedimento sumário, por exemplo, tá? Tem juízes que automaticamente eles já convertem o procedimento, tá? Enxerga que foi um erro e automaticamente já converte. Tem juízes que pedem para o advogado justificar. Entendi. Qual é o procedimento que tem que ser adotado para aquela ação. Tá bom. Tudo bem? Beleza, entendi. Então, beleza. Vamos partir agora, então, para o procedimento sumaríssimo, tá? Então, vamos conversar agora de procedimento comum sumaríssimo. Quando a gente fala de procedimento comum sumaríssimo, ele é um meio termo, né? Ele não é nem os 80 dos 40 salários mínimos, mas ele também não vai estar nos 8 dos 2 salários mínimos. A gente está ali no meio termo existente, tá? Quando a gente fala desse procedimento, a gente trabalha com os artigos 852A, 852 e da CLT, tá? Então, são esses artigos que determinam as regras do procedimento comum sumaríssimo. E ele abrange apenas dissídios individuais. Então, aqui a gente já começa a verificar características próprias desse procedimento, tá? No procedimento sumaríssimo, a gente só vai ter dissídios individuais, tá? A gente não consegue ter aqui dissídios coletivos, tá? Então, a gente só vai trabalhar com os dissídios individuais. Outro ponto que eu quero deixar aqui, isso é só por uma questão de doutrina, tá? Ele não exclui o procedimento sumário, tá? Porque principalmente na época da reforma trabalhista, se disseram assim, o procedimento sumaríssimo vai excluir o procedimento sumário. A gente vai deixar de ter o procedimento sumário, a gente só vai ter o procedimento ordinário ou o procedimento sumaríssimo. Não, tá? A gente mantém os três. Ordinário, sumário e sumaríssimo. Os três estão mantidos. Não tem essa questão de que algum deles foi retirado, tá? A gente vai começar dando uma olhadinha no artigo 852A, que o 852A, ele vai trazer para a gente algumas características referentes a essa situação. Então, o 852A, vou começar pelo caput e vamos trabalhar também com um parágrafo único, tá? Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui já é a situação de valor de causa. Antes da gente continuar, parágrafo único. Parágrafo único, para nós aqui, ele é bem importante, porque o parágrafo único fala: estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, a administração pública direta, autarquias e fundações, automaticamente elas estão fora dessa questão do procedimento sumaríssimo, tá? Então, pontos relevantes no 852 que a gente precisa tomar aí uma certa atenção. Então, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, tá? E quem estão excluídos desse procedimento, tá? Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração. Nesse sentido,
vamos deixar aqui a seguinte anotação. Estão excluídas as causas em que figurem as pessoas jurídicas, de direito público federal, ou seja, os órgãos da administração, pública, autarquias ou fundações e, além disso, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, todas essas pessoas estão excluídas do procedimento sumaríssimo, tá? Então, quando essas pessoas forem partes nesse processo, a gente não vai poder falar da utilização do procedimento sumaríssimo para que essa ação possa vir a tramitar, tá? Continuando ainda na leitura de artigos, o 852B, caput e inciso 3º, tá? 852B, vamos lá, caput. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo. Então, quando a gente enquadra no procedimento sumaríssimo, inciso 3º, ponto importante para a gente levar em consideração. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação de Julgamento. Então, aquilo que eu disse agora há pouco para o Reinaldo, né? Algumas varas, principalmente no procedimento sumaríssimo, a gente pode ter pauta especial para esse procedimento, tá? Então, aí vai depender de cada vara. Tem vara que mantém as audiências do procedimento sumaríssimo junto com as audiências do procedimento ordinário. Tem algumas varas que elas têm pauta própria, então é um dia específico para cuidar do procedimento sumaríssimo ou para cuidar do procedimento sumário, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a apreciação da ação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias em pauta especial, se necessário, tá? Porque às vezes a gente está com uma pauta, por exemplo, a gente está em novembro, a gente está com uma pauta para janeiro. Quando chega um procedimento sumaríssimo, a gente tem aí que diminuir um pouco essa questão de datas, de prazos. Então, a gente trabalha aqui com uma diferença nesse tempo que a gente tem que aguardar para que seja marcada essa audiência. Outro artigo que eu quero chamar a atenção é o 852H. O 852H, parágrafo 1º, tá? Que eu quero chamar a atenção. O caput dele, vamos colocar aqui, 852H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Aí o seu parágrafo 1º fala sobre os documentos apresentados. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Ou seja, eventuais réplicas, manifestação sobre contestação,
no procedimento sumaríssimo, isso é feito em audiência. Aqui a gente não tem nenhuma possibilidade disso ser convertido para que seja realizado de forma escrita, tá? A não ser que o juiz veja que é algo, assim, extremamente impossível de ser realizado naquele momento, tá? Às vezes tem, sei lá, não sei quantos cartões de ponto juntados, né? E você conseguiu analisar todos aqueles cartões de ponto, vai ser uma coisa extremamente impossível de ser realizada. Então, o juiz pode determinar um prazo, nunca é um prazo muito grande, tá? A gente aqui vai estar trabalhando com prazos de horas para que possa ser apresentada essa manifestação sobre documentos. Então, com relação ao 852H, deverá ser instruído e julgado em audiência única. Em audiência única, salvo a impossibilidade de análise de documentos, tá? Mas não é porque você não juntou o documento. Às vezes são muitos documentos e vai se transformar numa situação impossível de ser analisada ali, tá? Então, aí o juiz pode determinar um prazo para que seja feita essa análise, tá? Eu vou deixar aqui também como observação a seguinte situação. O valor da causa deverá ser superior a 2 salários mínimos, que aí aqui a gente entra no procedimento sumário. E inferior a 40 salários mínimos. Pois aqui, se a gente estiver acima de 40, a gente está falando de um procedimento ordinário, tá? Então, esse valor da causa, ele precisa obedecer que não seja superior a 2 salários mínimos, né? Que deve ser superior a 2 salários mínimos. Então, a partir de 3 salários mínimos, a gente já passa para o sumaríssimo, tá? E até 39 salários mínimos, a gente ainda está dentro do sumaríssimo. Valores acima disso ou inferiores a isso, a gente já não consegue mais trabalhar com o sumaríssimo, a gente tem que trabalhar com o sumário ou com o ordinário, tá? Então, a gente tem que obedecer essa situação aqui de valor de causa, tá? Esse valor de causa aqui, ó, precisa ser enxergado, assim como precisa ser enxergado nos demais procedimentos também, tá? 852B. O 852B, que a gente colocou o caput, tá? O 852B, ele fala com relação à liquidação, tá? Então, eu vou deixar aqui, a gente já tinha colocado o caput aqui, né? Vou colocar aqui outra observação, então. Artigo 852B da CLT. O 852B fala assim, que o pedido deverá ser certo, determinado e líquido. Certo, determinado e líquido, tá? Então, você precisa já entregar esse pedido, você já precisa entregar valores, tá? Você não pode colocar assim, valor de horas extras, é mais ou menos isso. Não, ele já precisa vir devidamente liquidado, porque a sentença, ela tem de ser já prolatada, tá? Então, a gente precisa observar muito essa questão de como que esse pedido vem, tá? Eu vou deixar aqui ainda, eu coloquei uma observação aqui, a observação do valor, né? E vou deixar aqui, ó, uma segunda observação que refere-se ao seguinte: não será feita
não será feita citação por edital, na intenção de se evitar, a revelia, tá? Então, no procedimento sumaríssimo, a gente não tem citação por edital, tá? Aqui a gente precisa trazer certinho o endereço onde a reclamada pode ser encontrada, porque aqui a gente não tem a possibilidade de um pedido de citação por edital, tá? Isso aqui a gente não vai conseguir que isso aconteça. Outra característica puxada da Lei 9.099 de 95, porque os juizados especiais também não admitem citações por editais, né? Então, é outra situação que a gente acaba puxando de lá também, tá? Com relação ainda ao 852, que eu falei que esse pedido precisa ser liquidado, vamos colocar aqui o seguinte, que não sendo o pedido certo, determinado, líquido, certo, determinado e líquido, bem como o endereço do réu ou reclamado não for apresentado, o processo será extinto sem análise de mérito, mais pagamento de custas sobre o valor da causa, tá? Então, se porventura você não levou em consideração de que aqui a gente não cita por edital e você não apresentou essa inicial com o pedido liquidado, processo extinto sem análise de mérito, tá? Eu já vi casos no procedimento sumaríssimo do juiz autorizar uma emenda, tá? Emenda para correção de valor de causa, tá? Eu já vi situações nesse sentido e também já vi o juiz autorizar que seja apresentado um novo endereço, porque às vezes o endereço que você tem, a reclamada mudou-se e você vai atrás de um novo endereço para poder pedir a citação, tá? Já vi casos que o juiz autorizou que isso fosse feita, que fosse feita a emenda ou que fosse apresentado um novo endereço. Agora, se você não cumpre a situação da emenda ou se não tem nenhuma forma de citação, você já tentou vários endereços e em todos os endereços que você tentou, você não conseguiu, tá? Aí pode ocorrer, então, essa condenação no pagamento das custas sobre o valor da causa. Aqui é um risco do sumaríssimo, né? Porque às vezes você tem um endereço, você apresenta, você não tem ciência de que a reclamada mudou-se de lá, você tenta apresentar um outro endereço e aí, infelizmente, você também não consegue. Essa reclamada, você não sabe aonde que ela se encontra e você não consegue citar por edital. E, além disso, o reclamante pode ser condenado, né? Então, é um risco grande que a gente tem aí do sumaríssimo. Tem que se pensar muito bem se não é melhor jogar para o ordinário, aumentar esse valor de causa, jogar para o ordinário, justamente para você não correr esses riscos, tá? Continuando com relação aos artigos, a gente viu o 852H, parágrafo 1º, né? Eu vou colocar agora aqui o artigo 852H, mas eu vou trazer o parágrafo 2º dele, tá? Então, o 852H fala com relação às testemunhas, tá? Então, 852H, parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Com relação a essa intimação das testemunhas, eu queria fazer um parênteses aqui com vocês no seguinte sentido. Na trabalhista, quando a gente fala de uma oitiva de testemunhas, tá? Para nós,
a gente tem algumas possibilidades, tá? Com relação a essas testemunhas. Então, eu vou colocar aqui um parênteses, vamos dizer assim, para a gente conversar um pouco sobre essas características das testemunhas, tá? Então, vamos só aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, vamos colocar aqui. Testemunhas, tá? Para nós, na trabalhista, como que funciona essa situação de testemunhas? Primeira coisa, tá? Essas testemunhas, elas podem vir independentes de citação, tá? Na trabalhista, a gente não tem aquela situação de apresentação de rol de testemunhas na petição inicial ou rol de testemunhas na contestação, tá? Na trabalhista, essas testemunhas, elas podem vir independentes. Então, no momento da audiência, eu apareço lá com 3 testemunhas para que elas sejam ouvidas, tá? Então, essas testemunhas, elas podem ir independentes de citação. O juiz pode determinar, então, o juiz pode determinar a apresentação de rol de testemunhas. Então, o juiz pode, por exemplo, a gente tem uma audiência inicial, tá? Ao término da audiência inicial, o juiz pergunta: testemunhas independentes? Se ele fala testemunhas independentes, é porque não vai ter nenhum tipo de citação, tá? Agora, se você tá com um pouco de medo, eu não sei se as minhas testemunhas vão vir, eu ainda não sei muito bem quais são as testemunhas que eu vou pedir, a gente pede, então, para o juiz para que seja apresentado o rol de testemunhas, prazo para apresentação de rol de testemunhas, tá? Por que que a gente pede prazo para apresentação de rol de testemunhas, tá? Qual que é o ponto-chave aqui da situação? Em caso de ausência de uma das testemunhas apresentadas é possível o pedido de adiamento da audiência. Então, se porventura você apresentou um rol de testemunhas, né? Então, você trouxe lá para serem ouvidas Ana, Maria e Bianca, tá? No dia da audiência, vamos pensar que a Bianca não pôde comparecer porque ela ficou doente ou porque ela teve um outro compromisso e ela não consegue chegar, tá? Se você apresentar rol de testemunhas, você pode pedir, então, o adiamento dessa audiência, porque você precisa ouvir aquela testemunha, tá? Eu já tive casos também de apresentação de rol de testemunhas. No dia da audiência, quem estava no rol não pôde comparecer, mas o reclamante trouxe outra testemunha. Não tem problema também fazer essa substituição, tá? Você pode ir lá na hora trocar, tá? Fazer a oitiva dessa outra testemunha que chegou lá, tá? Alguém quer falar comigo? Eu. Oi, Reinaldo. Juliana, você apresenta o rol de testemunha na petição inicial? Não, na trabalhista a gente não tem rol de testemunhas em petição inicial, tá? Aqui para nós, esse rol de testemunhas, depois da audiência inicial, o juiz pergunta, ao término da audiência inicial, testemunhas independentes? Se ele falar que é independentes, é porque não vai ter nenhum tipo de citação. Aí fica a seu critério falar, não, elas vêm independentes, tá? Ou você pode falar, não, eu vou apresentar rol de testemunhas. E aí ele te dá um prazo para você fazer essa apresentação. E se porventura alguma... Esse inicial, né, que você faz isso. Okay. Isso, na inicial. Agora, se for uma audiência una, se o juiz marcar uma audiência una, tá? Aí você pode apresentar, se sair lá, né, a sua intimação, você distribuiu a ação, e aí sai a intimação que vai ocorrer uma audiência una, quando você recebe essa informação, você pode apresentar rol de testemunhas, tá?
não tem problema. O nosso rol de testemunhas não vai na petição inicial. O nosso rol de testemunhas ele é apresentado em uma outra oportunidade. Para frente, entendi. Isso, mas em inicial ou em contestação, eles não são apresentados. No entanto, que muita gente que trabalha na esfera civil, quando vai fazer a audiência, a processo trabalhista, estranha isso, né? Porque justamente pergunta, mas e o rol de testemunha? Se eu precisar impugnar uma testemunha, se eu precisar falar a situação da contradita, né? Você vai ter que ir lá antes da audiência descobrir com o reclamante quem são aquelas pessoas que vão ser ouvidas e ali bolar a sua contradita, né? Porque você não vai ter acesso a esse rol, em regra, você não tem acesso a esse rol anteriormente, tá? Porque se a gente for seguir uma forma normal desse processo trabalhista, tá? Então, pode ter as testemunhas independentes, tá? Pode apresentar rol de testemunhas, como as testemunhas podem serem citadas em audiência. Então, às vezes, a gente está ali numa audiência una, tá? E aí eu vou pedir perícia. Então, eu levei todas as minhas testemunhas, porque era uma audiência una. Vai que o juiz quer ouvir essas testemunhas antes da produção de prova pericial. E aí o juiz fala, não, primeiro eu vou fazer a perícia, depois eu vou fazer a oitiva de testemunhas, tá? E as minhas testemunhas já estão lá. Então, eu peço para que essas testemunhas já saiam da audiência citadas. Então, o juiz, na própria ata, consta, né, que vai ser realizada a perícia, mas que as testemunhas X, Y, Z ali presentes já saem citadas para a próxima audiência, tá? Então, a gente também tem essa possibilidade de que as testemunhas já saiam citadas da audiência, tá? Mas sempre o juiz vai perguntar para vocês, doutores, testemunhas independentes, e aí você precisa analisar o que você prefere. Não, elas vêm independentes, não, eu vou apresentar rol de testemunhas, ou não, essas testemunhas elas já saem daqui devidamente citadas para o comparecimento na próxima audiência, tá? Então, você precisa enxergar ali naquele momento, naqueles milésimos de segundo, qual que é a saída, qual que é a alternativa que você vai querer adotar para o seu processo, tá? Qual que é a melhor saída? Eu sempre acho que a melhor saída é a apresentação de rol, tá? O meu conselho para a vida prática é sempre a apresentação de rol. Porque se acontece alguma coisa, essa testemunha fica presa no trânsito, por exemplo, tá? Você pode pedir um adiamento de audiência, mas sempre tendo essa certeza que se essa testemunha não chega, ou se outra testemunha estiver lá, você pode ouvir essa outra testemunha, mas eu sempre oriento que seja feito essa apresentação de rol de testemunhas, tá? E eu vou deixar também aqui uma outra observação, isso é para a vida prática, tá? E essa observação que eu vou deixar aqui, você não vai achar em doutrina, você não vai achar em lugar nenhum, tá? Então, aqui, ó, observação para a vida prática, tá? As testemunhas devem serem convidadas por carta convite, que a gente chama, tá? Então, para a vida prática de vocês, eu vou apresentar rol de testemunhas, tá? Então, tudo bem. Faz um e-mail, nada de WhatsApp aqui, tá? Faz um e-mail ou manda pelo correio uma carta informando que a fulano de tal está sendo convidado para ser testemunha na audiência X, que vai acontecer em tal dia, referente a tal processo, tá? Se você for mandar por e-mail, pede para que a testemunha responda dizendo que ela está ciente do recebimento e dos dados. Se você mandar por correio, mande com a R para você ter ciência de que a testemunha recebeu isso, tá? Por quê? Porque quando você for pedir o adiamento, tem juízes que vai falar assim, mas doutor, você convidou a testemunha para comparecer? Convidei, juiz, tá aqui, ó, tá aqui a minha carta convite, tá? Que eu convidei ela para comparecer, ela me deu ciência e confirmação do comparecimento, só que ela não veio hoje. Então, por esse motivo, eu estou pedindo um adiamento de audiência, porque essa testemunha
ela é importante para o meu processo, tá? Então, fica aqui uma dica para a vida prática, tá? Que isso daqui a gente só aprende mesmo no dia a dia, ali na luta diária, tá? Então, fica aqui uma dica para a vida prática de vocês. Deixa eu só colocar aqui a observação do 852, e aí eu subo o quadro de novo. Então, vamos colocar aqui. Normalmente, reclamada, ela fala que as testemunhas vão independente, porque se o empregado que teria que ser ouvido não tiver lá, eles trazem outro e tá tudo certo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. As testemunhas limitam-se a 2 para cada parte. Limitam-se a 2 para cada parte, tá? São 2 testemunhas para cada lado. Essas observações que eu coloquei aqui valem apenas para as testemunhas, não vale para preposto, tá? Porque preposto, ele tem carta de preposição para que ele possa representar a empresa, tá? E aí, aquilo que a gente já conversou, o preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento do processo, tá? Então, essas observações valem apenas para as testemunhas, tá? Vou colocar aqui uma outra observação. A conciliação poderá ser proposta a qualquer momento. Gente, quando eu falo que a conciliação pode ser proposta a qualquer momento, ela pode ser proposta a qualquer momento tanto pelo juiz, como ela pode ser proposta a qualquer momento pelas próprias partes, tá? Então, as partes podem, a qualquer momento, chegar em um denominador comum, tá? Às vezes, as partes, elas participam da audiência, por exemplo, e aí depois os advogados analisam quais são os riscos que aconteceram dentro daquela audiência, e aí os advogados chegam num denominador comum e fazem uma proposta de acordo por petição, por exemplo, tá? Então, essa questão de acordo, isso pode ser feito a qualquer momento, tá? Não precisa ser obrigatoriamente em audiência, tá? Essa situação de uma tentativa de acordo pode ser feita a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Às vezes você já está lá na fase de recurso, mas aí você analisa os valores de recurso e às vezes é melhor fazer um acordo. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Outro ponto do procedimento sumaríssimo: admite embargos de declaração, inclusive com efeito modificativo, recurso ordinário, mas o recurso de revista, é restrito, tá? Então, aqui a gente tem um duplo grau de jurisdição, tá? E isso daqui a gente discute nos artigos 897-A, 895-I e 896, parágrafo 9º, todos da CLT, tá? Quando a gente voltar a falar de recursos, a gente vai conversar sobre isso de novo, tá? Mas o procedimento sumaríssimo, ele admite aí a apresentação de embargos de declaração, de recurso ordinário, mas o recurso de revista, ele tem lá as suas restrições para que sejam apresentados, tá? Tudo bem com relação a isso? Ok. Ok? Tudo bem. Vamos dar uma olhadinha, então, como que isso funciona na nossa vida, tá? O que vocês vão encarar quando vocês saírem da faculdade, né? Quando vocês forem
apresentados a um outro mundo. Vamos lá, então. Aqui, a gente está no site do TRT Segunda Região, tá? Que é agora aqui, que é o de São Paulo, tá? Todos os processos correm aqui via PJE, tá? Então, acesso ao PJE. A gente vai analisar um processo de primeiro grau, tá? Como que funcionou esse processo. Os acessos são feitos através de certificados digitais, tá? No caso, nós, advogados, ou as partes podem ter aí senha de acesso a esse processo, tá? Mas nós, advogados, a gente trabalha com esses certificados digitais ou os famosos tokens, vamos dizer assim, tá? E aí, nisso, a gente entra dentro do sistema do tribunal. Então, esse é o sistema do tribunal, tá? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês duas situações. Primeiro, eu vou mostrar como que funciona a pergunta do Reinaldo, né? Então, aqui é como se a gente fosse distribuir um processo. Então, na distribuição, eu vou precisar identificar a questão de jurisdição. Então, eu preciso obedecer a situação de verificar as situações de competência, tá? Então, vamos pensar que a gente vai distribuir para São Bernardo. E aqui eu tenho uma classe judicial. Então, vejam que eu tenho aqui ação trabalhista no rito ordinário, no rito sumaríssimo, no rito sumário e outros tipos de ações que a gente pode ter, né? Ação de cumprimento de algum tipo de obrigação, cumprimento de sentença, embargos de terceiro, consignação em pagamento. A gente tem aqui um rol de ações que possam ser apresentadas, vamos dizer assim, tá? Mas é nessa classe judicial que a gente faz a escolha dessas situações de rito, tá? É aqui que a gente faz isso. A gente vai partir aqui para olhar um processo que não corre em segredo de justiça, é um processo que já até se encerrou, então não é um processo que tem algum problema de vocês analisarem, que é esse processo aqui que foi movido do Márcio em face da Comfort. Tá? É um processo que já se encerrou. O que eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, tá? Qual que é a parte interessante desse processo? Vamos lá. Vou começar do começo, né? Melhor. Vejam que aqui foi apresentada uma petição inicial, tá? Nessa petição inicial, a gente já identificou qual que era o procedimento. Então, aqui tem até um erro, é um processo que tem um erro ainda de rito, tá? Mas aqui a gente identificou que era pelo ordinário, tá? Peraí que fechou a tela aqui. Diga, Valéria. Peraí, professora, eu estava abrindo. No última coisa que a senhora colocou lá antes de abrir isso daí, a senhora falou sobre os embargos, os recursos. Cabe agravo também ou não? Agravo de instrumentos, está dizendo? O agravo de instrumento na trabalhista, Val, ele serve apenas para destrancar recursos. Ah, tá. Tá? Para destrancar o recurso. Entendi. Só para destrancar recurso. É diferente do agravo de instrumento na cível, que a gente apresenta agravo em caso de tutelas que não são deferidas, né? Aqui, para nós, o agravo de instrumento, ele serve para destrancar recursos. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Gente, espera aí que eu não sei, eu não tô conseguindo abrir aqui de novo. Tá dando ruim, peraí. Ele não abre o pop-up para vocês verem. Vocês enxergam aqui? O pop-up? Dentro. O que é pop-up? Então, dá para ver que tem uma outra telinha que está escrito intimação, pedido de alvará. Eu não estou vendo isso. Não tem. Não dá. Não. Peraí que eu vou ver o que a gente vai fazer. Peraí. Adorei a Amélia perguntando, o que é pop-up?
Tem que ser sincera. Não é? O que você está falando, mulher? Né? Ele já está pensando em qual que é o recurso, esse pop-up. Putz, eu não estou conseguindo aqui. Sempre aí. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a ata de audiência, que é a ata que me interessa aqui. E acredito que a ata a gente consiga mostrar. Porque nesse processo, o que aconteceu? Era um processo normal, tá? Procedimento ordinário. A gente não tinha nenhuma coisa assim excepcional. Era um processo que a gente estava tentando fazer a conversão de uma justa causa, tá? Então era esse o principal ponto do processo. E aí, aqui, o que a gente teve? Foi marcada uma audiência, e quando foi determinada a audiência, foi determinada uma audiência una, tá? Então, o juiz determinou a audiência una. E aí, ele determinou essa audiência una em março, onde a gente estava ali começando os problemas de pandemia, tá? E aí, o juiz determinou a audiência una, a gente chegou até a apresentar as características de testemunhas para serem ouvidas, e a gente sempre batendo na tecla de que essa audiência não poderia sair porque o reclamante não tinha condições de acesso a... Não tinha condições de acesso... agora foi, pronto. Não tinha condições de acesso com relação à internet, né? Ele não tinha essa possibilidade de aqui, achei. Então, aqui, ó, a gente marcou uma audiência, o juiz determinou uma audiência una em março, depois ele joga essa audiência una para junho, tá? E aí, em agosto, ele julga, em julho, a gente tem audiência de instrução, em agosto sai o trânsito julgado desse processo, né? Então, aqui, o que eu quero discutir com vocês? A gente tem uma audiência, uma petição inicial que foi apresentada. Então, vamos voltar para cá. Petição inicial, tá? No momento que foi distribuída a petição inicial, nós que estávamos pelo reclamante já fomos citados de quando iria acontecer a audiência una, tá? Que o juiz aqui determinou a audiência una, tá? Depois a gente tem aqui toda a documentação juntada pela reclamada. Aqui tem um despacho bem interessante, porque o juiz fala o seguinte, que tendo em vista a situação do Covid, tá? O que ele ia fazer, então? Ele ia determinar que fosse juntada a contestação, tá? E que estava redesignando a audiência para junho. Então, era uma audiência de março, ele cancelou a audiência de março, mas falou para a reclamada, junta a contestação, tá? Para que o reclamante já possa ver essa contestação, e em junho a gente vem para a audiência, tá? Então, foi isso que o juiz determinou. Reclamada juntou contestação, tá? Juntou todos os documentos da contestação. E aí, o que foi feito? Foi feita uma proposta de acordo, tá? Então, vejam que a gente estava no momento da audiência, no momento processual, que não teria aí nenhuma possibilidade de conciliação. O juiz pede para que fosse peticionado no processo a possibilidade de um acordo, tá? Nessa apresentação que foi feita aqui, a reclamada disse que não tinha proposta, tá? Então, que não tinha nada a ser aqui, não tinha proposta a ser apresentada, tá? Então, antes da primeira audiência, a reclamada já disse, olha, não temos propostas e o processo vai correr no seu trâmite normal, tá? Então, a parte contrária, no caso, o reclamante foi apresentado, apresentamos réplica com relação a isso. E aí, aqui começou uma grande discussão com relação a essa audiência, né? Porque tanto eu não concordava com a audiência por videoconferência, a reclamada também não concordava com a audiência por videoconferência, né?
Então, eu não concordo, aí eu trago aqui quais são os pontos que eu não concordo, uma vez que o reclamante não tinha condições. E a gente também, era um processo muito delicado para a gente fazer oitiva de testemunhas sem ver essas testemunhas, né? Era uma situação muito delicada. Então, eu batia que não queria por videoconferência e a reclamada também batia que não queria por videoconferência. E a juíza insiste, né? A juíza fala que não, de que vai ser feita, ela manda intimar, dizendo que diante da proximidade, todos os elementos iriam ser apreciados em audiência. Ela manda até o link da audiência para nós, né? E no mesmo dia que esse link é encaminhado, a gente peticiona um acordo que foi homologado depois em audiência, foi apresentado um acordo, e a juíza, depois nós tivemos a audiência por videoconferência, mas a audiência só estava presente eu e o advogado da reclamada, nem o preposto estava presente, só estavam presentes os advogados, porque a única coisa que a gente queria era a homologação desse acordo, né? Para vocês verem que o acordo pode acontecer em qualquer momento. E aí a gente tem uma ata de audiência determinando a expedição de alvará para levantamento de fundo de garantia e para seguro-desemprego, né? E aqui a juíza pediu para que eu apresentasse uma declaração do reclamante, como ele não estava presente, uma declaração do reclamante dizendo que ele tinha ciência e concordava com o acordo. Eu mandei uma declaração dele de próprio punho, dizendo que ele concordava, que ele tinha ciência, e uns dias depois esse acordo foi homologado, tá? Então, só para mostrar para vocês que essa questão de acordo, ela pode acontecer em qualquer momento processual, tá? Essa questão de acordo, ela não tem que acontecer única e exclusivamente em audiências, né? Ela pode acontecer em qualquer situação, tá? A partir do momento que as partes estejam dispostas a fazer esse acordo, não tem essa situação de que eu preciso aguardar uma audiência para fazer o acordo, tá? Esse acordo pode ser feito aí em qualquer oportunidade processual, tá? Diga, Reinaldo. Nesse caso, Juliana, você procurou a outra parte ou a parte te procurou? Então, nesse caso, Reinaldo, foi uma situação bem atípica, na verdade, tá? Porque eu procurei a parte contrária não para fazer um acordo, porque eles já tinham dito que não tinha acordo, né? Eu procurei a parte contrária para que os dois advogados juntos peticionassem para que não acontecesse a audiência por videoconferência. Então, eu peticionei e pedi para que a parte contrária peticionasse também, concordando com a minha petição. E aí, nessa conversa, o advogado falou, olha, doutora, se a gente tentasse um acordo, quanto que vocês pretendem, né? E aí ele me deu um valor e a gente foi conversando, né? Nesse sentido. Na vida prática, no dia a dia ali mesmo, tá? Eu já tive vezes de ligar para uma tentativa de acordo, tá? Porque às vezes são processos muito pequenos que não compensa. E já tive também empresas que me ligaram com propostas, tá? Eu já tive empresas, por exemplo, que me ligaram, a gente já tinha sentença, a gente já tinha acórdão, já estava na fase de liquidação dessa sentença, só que a gente estava falando de valores altos, e aí a empresa falou, doutor, olha, eu não vou conseguir pagar isso à vista, a gente não consegue aqui, eu pago o valor da liquidação, com as devidas correções, mas a senhora não aceita isso em parcelas, né? E a gente sentou e conversou. Essa questão de quem liga primeiro, eu acho que isso muitos advogados falam assim, eu não ligo para fazer acordo. Eu ligo sim para fazer acordo, porque às vezes eu penso que é melhor um acordo do que 3 horas dentro do fórum esperando uma audiência acontecer, né? É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Mas sou super a favor disso, de se tentar essa possibilidade. Ok, entendi. Tá bom? Então, essa questão de quem liga primeiro, né? Eu não vejo necessidade nisso, mas tenho colegas e respeito a posição de alguns colegas que dizem assim, eu não ligo, se quiser que me procure. Mas tudo bem, então espera te procurar, né? Diga, Lu. Professora. Oi. Minha dúvida é em relação à homologação. A partir do momento que
foi peticionado o acordo, ela já surte os efeitos, mesmo que os pagamentos sejam divididos e sejam mais para frente? Então, tudo depende da forma de acordo, tá? Tem acordos que a gente coloca assim, que a primeira parcela só vai ser paga a partir da homologação, tá? Que aí a reclamada também ganha um prazo aí para poder pagar, tá? E tem acordos que a gente estipula que a primeira parcela vai ser a partir de tal data. E aí a gente estipula uma data, tá? Então, depende do que a gente está ali acordando, né? Acordos que são feitos em audiência, por exemplo, esses acordos já saem homologados, o juiz já faz a homologação ali. Agora, acordos que são feitos por meio de petição, aí depende do que as partes acertam, né? Eu já tive acordos que a primeira parcela foi da homologação, já tive acordos que a primeira parcela foi da assinatura do acordo, e já tive acordos que as partes, nós acertamos o seguinte, olha, a gente está assinando dia 4, mas a primeira parcela vai ser dia 30, por exemplo, e as demais parcelas todo dia 30. E aí a gente pede para o juiz homologar e os pagamentos já estão acontecendo. Tá, aí a minha última dúvida é assim, quando eles colocam aquela multa, né, que se não cumprir, tem a multa, não precisa manter os 50%, porque é um acordo, né, pode ser 2%. Então, a gente não tem, na verdade, Lu, não tem uma regra. A gente não tem um artigo de lei que fala assim, olha, em caso de não cumprimento, multa X, né? No Código de Processo Civil, a gente tem. A gente tem um artigo que fala que em caso de não pagamento, a gente tem 10% de honorários a serem pagos e mais 10% em cima desses 10% que tem alguns juízes que falam de não pagamento, 20% de multa, tá? Que aí, na verdade, não é multa, é pagamento de honorários advocatícios, tá? Agora, as cláusulas penais, que são as multas, tá? Vai de cada situação. Aí a gente normalmente fala assim, que a gente acaba seguindo as regras da própria vara. Tem vara que trabalha com 50% de multa, tem vara que trabalha com 100% de multa, tem vara que trabalha com 30% de multa, e às vezes as partes também chegam num consenso dessa questão de pagamento de multa, tá? Mas não tem um dispositivo legal no processo trabalhista, não tem um dispositivo legal dizendo, olha, em caso de não pagamento, a multa é X. Eu já fiz acordos que a multa na vara era de 100%. E aí, numa conversa, o juiz falou, não, aqui eu só homologo se é multa de 100%. Então, tá bom, então a multa é de 100%. E aí é um risco para a reclamada, né? Tem que tomar um cuidado, assim, gigantesco, né? E o reclamante reza para a reclamada pagar no atraso. Tá bom. Eu falo que Obrigada, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? É verdade. Né? Obrigada. De nada. Gente, tudo bem com relação aos procedimentos? Porque nós encerramos a parte de procedimentos para a gente entrar na parte de atos processuais. Sim, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Reinaldo, já mudou muita coisa lá na sua empresa depois que você começou com as aulas de processo de trabalho? Juliana, que atualmente na empresa que eu estou, na área administrativa, até saiu um pouquinho dessa parte jurídica aí. Quando eu estava na Versani, lá era complicado, eu vivia isso aí, engoli isso aí. Mas graças Você trabalhou na Versani? Trabalhei 12 anos lá. Eita, será que você foi preposto em alguma audiência minha? Eu fui bastante preposto, hein? Na verdade, eu tinha um grupo bastante processo contra a Versani. Nos últimos anos aí eu já não estava mais saindo, eu só ia em audiência Ministério Público, coisa mais... Ah, tá, não. Então... mas a Versani tinha lá, a gente tinha um grupo lá de 12 prepostos para atender as audiências. Entendi. Entendeu? Não, eu tenho 12 anos de formada. Então, talvez a gente não tenha se esbarrado, mas eu tive muito processo contra a Versani. Empresas terceirizadas, eu tive vários processos. É complicado. É toda uma empresa menor hoje, né? Tá. Prestador de serviço também, portaria de condomínios, né? Tá. Quando eu comecei a advogar, né, lá no ano de 2011, eu tinha muita ação contra essas empresas terceirizadas, porque empresa terceirizada é assim, vem parece um formigueiro, né? Vem aí vem todo mundo. E tinha muita ação contra banco. Eu advoguei muito contra banco, né? Hoje em dia eu já não advogo mais.
mas advoguei muito contra banco, né? Era o... Quando eu saí da Versani, a Versani tinha 4 mil processos em aberto. Ah, não deve estar muito diferente hoje em dia. Não sei como é que ficou essa questão da pandemia aí e tal, deu uma paradinha. Sim. Mas a Versani tem parte de segurança privada, isso é muita coisa, o pessoal processa mesmo. Isso é fato. Isso é fato. Mas vamos lá, então com isso a gente fecha a parte de procedimento, tá? E a gente começa a falar sobre atos processuais. Então a gente vai enxergar todos os tipos de atos processuais que a gente pode ter dentro do processo trabalhista, tá? Quando a gente fala de atos processuais, nós vamos trabalhar com os artigos 770 a 782 da CLT. E aí vamos partir de um conceito desses atos processuais. Então vamos colocar aqui, ó. Conceito para esses atos processuais. São os acontecimentos voluntários que ocorrem no processo e dependem de manifestação dos sujeitos do processo. Então, quando a gente fala de atos processuais, é aquilo que a gente faz para que esse processo possa se movimentar. Alguns atos processuais, eles podem vir tanto da parte do juízo, como esses atos processuais podem vir justamente das partes, né? Mas é tudo aquilo que é realizado num processo para que esse processo possa tramitar, para que esse processo possa caminhar. Esse é o ponto principal, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um juiz que faz um despacho, apresente rol de testemunhas, isso é um ato processual do juiz. Quando a reclamada apresenta um documento, isso é um ato processual de uma das partes. Então, esses atos processuais é tudo aquilo que faz esse processo caminhar. E aí a doutrina, ela fala de duas situações referentes a esses atos processuais, né? A doutrina, ela traz a seguinte característica. Ela fala que nós temos atos jurídicos, então é isso que a doutrina traz. Ela fala que nós temos atos jurídicos, tá? E dentro desses atos jurídicos, só arrumar aqui. Dentro desses atos jurídicos, o que a gente vem a ter? Nós vamos ter atos que são unilaterais. Nós temos os unilaterais. E aí, a título de exemplo, vamos colocar aqui embaixo, né? Exemplo, a gente tem uma petição inicial. Então, atos unilaterais, exemplo, petição inicial, porque a petição inicial, ela depende única e exclusivamente de uma parte, né? É a petição inicial que a gente fala que faz a movimentação da inércia do Poder Judiciário. Então, assim como ela faz a movimentação da inércia do Poder Judiciário no cível, ela também faz essa movimentação na trabalhista. E nós temos os atos jurídicos que são bilaterais. Então, nós temos os bilaterais, né? Então, exemplo que a gente pode trabalhar nos bilaterais é a suspensão consensual do processo. As partes podem, de comum acordo, pedirem essa suspensão. Então, porque eles estão tentando fazer um acordo
Então, por esse motivo, suspende o processo por um período, para que a gente veja se a gente vai conseguir mesmo chegar num acordo ou não. Então, essa suspensão pode ser feita de comum acordo entre as partes, e quem determina essa suspensão é justamente o Código de Processo Civil, tá? No seu artigo 313. Então, são dois tipos de atos jurídicos que a gente pode vir a ter. A gente vai trabalhar, então, com atos jurídicos que são unilaterais, e a gente vai trabalhar com atos jurídicos que podem ser bilaterais, tá? Atos jurídicos unilaterais são aqueles atos que são feitos por apenas uma das partes. Agora, os atos jurídicos bilaterais, eles acontecem quando a gente precisa de um consenso entre ambas as partes. A gente também pode ter o ato processual ilícito. Ato processual ilícito é aquele praticado com dolo ou fraude processual. Aquele praticado com dolo ou fraude processual. Para isso, nós temos o artigo 796 da CLT e 774 do CPC. Então, são aqueles atos que eles são realizados justamente na intenção de fraudar o processo, tá? Então, uma assinatura que ela é feita de forma incorreta, não é uma assinatura válida, um documento que foi juntado de forma fraudulenta, tá? Então, são atos praticados justamente com dolo. Quando nós tínhamos os processos físicos, né, o que hoje em dia eles já estão quase em extinção, quando nós tínhamos os processos físicos, às vezes o que acontecia? A parte ia lá, fazia a carga do processo, não devolvia o processo no prazo estipulado, e dessa forma a parte contrária perdia o prazo para apresentação de eventual manifestação. E aí tinha que pedir uma devolução de prazo, né? Então, esses atos processuais ilícitos que estão no 796 e no 774, aí no caso do CPC, são atos praticados realmente na intenção de fraudar, de causar um tumulto dentro desse processo, tá? Esses atos processuais, eles têm a questão da publicidade, tá? Então, todos os atos processuais, devem ser públicos, exceto os processos que tramitam em segredo de justiça, tá? E aí, normalmente, são processos que envolvem direito da personalidade e assédio sexual. E não é uma regra, tá? Não estou falando que isso daqui é uma regra, tá? Mas, normalmente, são esses processos que tramitam em segredo de justiça, tá? Não é uma regra, mas pode vir a acontecer. Processos, quando a gente fala de menores aprendizes, por exemplo, também tramitam em segredo de justiça, tá? Mas a regra é que todos os processos sejam públicos. Uma grande discussão que a gente tem com relação a esse fato da publicidade é que hoje, com os processos eletrônicos, essa publicidade se transformou em algo um pouco mais difícil, né? Vocês viram lá que a gente precisa ter senha de acesso, então, às vezes, se transformou dificultou um pouco mais o acesso a esses processos. E se discute muito dentro da doutrina até que ponto isso não feriu o princípio da publicidade, né? Uma vez que os processos são públicos, mas só podem acessar esses processos quem tiver acesso à internet, acesso a um computador, tiver senha de acesso, então isso acabou dificultando um pouco, né? E se discute muito se isso não está ferindo o princípio da publicidade. A realização desses atos processuais, os atos devem ser
realizados nos dias úteis, das 6 às 20 horas, tá? Quem determina isso é o artigo 770 da CLT. Então, sempre em dias úteis, tá? E sempre do horário das 6 da manhã às 8 da noite. É a oportunidade, por exemplo, para uma intimação por meio de oficial de justiça, a realização de uma penhora, tá? Não quer dizer que isso não possa ocorrer fora desses horários. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma citação por hora certa, essa citação pode acontecer fora desses horários, porque às vezes nesse horário você não consegue localizar a reclamada, tá? Então a gente pode trabalhar às vezes fora desses horários. Eu já tive situações, por exemplo, onde a gente fez uma penhora na boca do caixa e a gente fez penhoras aos sábados 10 da manhã, que era o momento em que o estabelecimento tinha recebimento, porque era um curso, né? E era um curso que só acontecia aos sábados. Então, dessa forma, a gente precisou realizar a penhora fora de um dia útil e fora dessa situação de horário. Eu já tive também um pedido de penhora na boca do caixa de uma empresa de entretenimento, onde o recebimento acontecia de sábado à noite. Então, por esse motivo, a penhora foi realizada também fora desses horários. Então, tudo vai quando você faz esses pedidos de penhora, você precisa justificar para o juiz por qual motivo essa penhora vai ser realizada em outro horário, né? Por qual motivo você está solicitando isso? E porque a empresa só trabalha nesse determinado horário, porque é o melhor dia para ser feita a penhora, porque eu sei que o proprietário da empresa está lá nesse dia e nesse horário. Então, essas exceções precisam serem justificadas do porquê você está fazendo fora desse horário que determina a legislação, que são dias úteis das 6 às 8 da noite, tá? Esses atos processuais, a gente precisa verificar como que eles vão ser comunicados, tá? Então, a gente tem aqui a característica da comunicação. Então, esses atos processuais, eles precisam serem comunicados às partes envolvidas. Quando a gente fala de comunicação dos atos processuais, a gente tem a citação, e aí a citação, ela está no artigo 239 do CPC, tá? Então, a mesma coisa que a gente tem lá no CPC, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, quando a gente fala de citação, a citação, ela acontece para que o réu, o executado ou eventuais terceiros interessados tomem ciência da existência de um processo e, com isso, tomem as medidas processuais cabíveis, como a apresentação, por exemplo, de contestação. Dentro da CLT, o artigo 841 determina o seguinte, quando a gente fala de citação, né? Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer em audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Hoje em dia, a gente não tem mais esse envio, tá? Esse envio que eu digo de segunda via de petição, por exemplo, isso não acontece mais.
Hoje em dia, o que as reclamadas recebem? As reclamadas recebem por correio, por AR, uma citação informando da existência de um processo eletrônico, com o número do processo e uma senha de acesso, e a data da audiência. E aí a reclamada precisa, então, acessar o processo digital, entrar no site do tribunal, acessar o processo, e aí ali ela vai ter acesso a todos os documentos que foram juntados, tá? Hoje em dia a gente não tem mais essa questão de remeter segunda via, que nós chamávamos antigamente de contrafé, tá? Isso não existe mais. O que a gente simplesmente faz o protocolo digital e a reclamada recebe uma carta dizendo, olha, existe um processo número X, nesse processo foram juntados 50 documentos, tá aqui o número, tá aqui a senha de acesso, a data de audiência em tal dia, tá? E você tem de comparecer nessa audiência e apresentar contestação nessa audiência, tá? Então, é a única coisa que é apresentada. Com relação ao artigo 841, vamos deixar a seguinte observação. Destinada ao réu, por meio de registro postal, é o famoso AR, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aviso de recebimento, tá? Com a função de citar sobre o processo, e intimar para a audiência e nela apresentar defesa, tá? Então, qual que é a intenção aqui dessa citação? Citar, primeiro ponto que a gente tem que analisar, a existência de um processo, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai intimar para a audiência, tá? E vamos falar de uma apresentação de defesa. Então, aquilo que a gente viu lá no procedimento ordinário, se você for citado mesmo para uma audiência inicial, tá? Você tende a apresentar defesa nessa audiência inicial, tá? Então, quando você é citado, você vai ser informado dessa audiência. Então, na trabalhista, acaba se acontecendo no mesmo ato processual, citação do processo e intimação para audiência e para apresentação de defesa, tá? Isso acaba vindo no mesmo documento, vamos dizer assim, tá? Isso acaba vindo todo junto, tanto a citação como a intimação para que você compareça em audiência e para que você faça a apresentação da sua defesa, tá? A trabalhista também aceita a citação por edital. Então, a gente pode também fazer aqui citação por edital quando o réu não for localizado. Quando o réu não for localizado. E a gente também pode ter citação por oficial de justiça. E dentro dessa citação por oficial de justiça, eu vou colocar a citação por hora certa, tá? Então, a gente também pode ter aqui citações por hora certa. E a gente também pode ter as cartas, né? Então, a gente pode ter aqui citação por carta precatória ou rogatória, tá? A gente pode ter, então, as duas situações. Citações exatamente como o próprio CPC determina que essas citações venham a acontecer, tá? Continuando ainda no artigo 841, então, artigo 841, parágrafo 1º da CLT. O 841, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que a notificação será feita em registro postal com franquia. Então, a notificação será feita com registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado,
far-se-á notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou na falta fixado na sede da junta ou juízo. Então, a gente pode fazer a citação por edital. Quando a gente fala de uma notificação será feita por registro postal com franquia, nós estamos falando que o processo trabalhista, ele tem o princípio da pessoalidade da citação. Princípio da pessoalidade da citação, que se refere ao seguinte: não se aplica tal princípio no processo do trabalho. Ou seja, a citação é válida quando dirigida ao endereço correto do réu, podendo ser recebida por qualquer pessoa, independente de ser representante legal ou procurador do réu. E para isso nós temos súmula 16 do TST, tá? E aí esse princípio foi depois absorvido pelo Código de Processo Civil na modificação dele agora no ano de 2015. Aqui, o que acontece? São as famosas citações que quem recebe é o porteiro, ou quem recebe é o jardineiro, quem recebe é um funcionário, tá? E aí, nessa situação, a empresa está citada, o réu está citado, tá? Não é porque eu não entreguei nas mãos do diretor, não é porque eu não entreguei nas mãos do proprietário que não aconteceu a citação, tá? A partir do momento que essa citação ela foi dirigida ao endereço correto do réu, independente de quem receber essa citação, a empresa está citada. Então, a gente tem, às vezes, sérios problemas de funcionários que recebem essa citação e, às vezes, não encaminham para os departamentos corretos e a empresa está citada e a citação está válida, tá? Então, nesse sentido, eu vou deixar aqui, ó, que o destinatário possui ônus da prova, da irregularidade da citação. Então, cabe ao destinatário dizer, olha, você me citou no endereço aonde eu nunca tive uma empresa, tá? Eu não sei de onde que você tirou esse endereço, tá? Então, eu estou aqui comprovando, ó, que eu tenho uma empresa há 10 anos a gente está no mesmo lugar, e eu não sei de onde que foi tirada a informação de que eu poderia ser localizado nesse endereço onde você me citou, tá? Então, esse ônus da prova fica ao destinatário da citação, tá? Não fica um ônus da prova para quem mandou citar. E ainda dentro dessa característica de citação, em alguns casos, a lei determina a citação pessoal do réu. Exemplo, união. No caso da união, tem de ser feita a citação pessoal, tá? Então, não é o porteiro recebeu e tá tudo certo, tá? Isso não pode vir a acontecer, tá? Então, nessas situações, a gente tem lá as pessoas específicas para poder fazer o recebimento, tá? Tudo bem com relação à citação?
Ok. Ok? Tá. Depois de citação, nós temos a intimação. Então, a gente falou de citação e aqui nós temos intimação. Quando a gente fala de intimação, nós trabalhamos com o artigo 269 e o 15 do CPC e o 769 da CLT. E aí, eles determinam que é ato pelo qual a ciência, ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, quando a gente fala de intimação, é quando as partes tomam ciência de eventuais atos que foram praticados. Então, o réu ele é citado da existência de um processo. E depois ele pode ser intimado para apresentação de algum tipo de documento, para manifestação sobre algum tipo de fato alegado pelo autor. Então, quando a gente fala de intimação, é quando a gente tem ciência desses atos ou de algum termo que aconteceu nesse processo. O artigo 270 do CPC, o 270 do CPC, ele fala que as intimações devem ser por meio eletrônico, na forma da lei, tá? Então, nos processos digitais, essas intimações, principalmente no trabalhista, né? Essas intimações, se você acessar o processo trabalhista, você toma ciência lá de eventuais processos que estão pendentes de manifestação, tendo em vista a existência de intimação, tá? Ou você pode optar por receber essas intimações por e-mail. Então, você tem lá por exemplo, a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, ela tem um trabalho onde um serviço, né, que ela presta, que você contrata, e aí ela seleciona lá todos os dias quais são as intimações que saíram em seu nome no diário oficial e te manda essas informações todas por e-mail. A própria OAB também tem lá um serviço que também faz essa colheita de informações no diário oficial e também te manda essas informações por e-mail. O 270 do CPC, ele trabalha numa possibilidade de não ter necessidade disso, de que quando você fizer adentrar ao site do Tribunal de Justiça, ao sistema do Tribunal de Justiça ou ao sistema do TRT, você já vai receber lá todos os processos, todas as intimações de cada processo, e ali você vai se dar por intimado, tá? É um serviço que ainda não funciona 100%, ainda existem falhas, ainda se existe muita discussão com relação a isso. O CNJ agora lançou uma cartilha do processo 100% digital, vamos ver como que isso vai tramitar, ainda não temos aí grandes situações nesse sentido. Mas nós temos uma lei que é importante a gente lembrar, que nós temos a Lei 11.419 de 2006, que determina o seguinte: prazo de 10 dias para que as intimações realizadas eletronicamente sejam lidas, tá? E aí, após esse prazo, o advogado será dado por intimado, tá? Então, a Lei 11.419 de 2006, qual que é a intenção? Olha, eu vou deixar lá as intimações no processo digital, tá? Você tem 10 dias para você entrar lá e clicar que você foi intimado. Se você não fizer isso,
você vai ser intimado automaticamente, tá? Mas tudo isso, vejam que tudo isso é para o processo digital, tá? Todas essas informações referem-se ao processo digital. Quando a gente fala de um processo físico, que são pouquíssimos os que a gente tem hoje na Justiça do Trabalho, a gente ainda trabalha numa intimação por correio, por oficial de justiça, por publicações, a gente ainda trabalha dessa forma, tá? Mas como a gente, hoje em dia, 90% dos processos são processos digitais, essas características acabaram por se perder no meio do caminho, tá? Deixa eu colocar aqui algumas observações, tá? Primeira que a gente precisa levar, é possível ato por fax. Por incrível que pareça, isso ainda existe. E aí a gente tem uma lei 9.800 de 99, desde que os originais sejam protocolados em até 5 dias do prazo. Então, você pode fazer a juntada por fax, tá? Mas você tem aí o prazo para mandar os originais, tá? E a outra observação, o processo trabalhista, que eu até já coloquei lá em cima, admite as cartas precatória, carta de ordem e a rogatória, tá? E aí, as situações das cartas, elas partem do CPC. Então, a gente tem os artigos 237, nós temos o 260 a 268 do CPC, que determinam com relação às cartas precatória, carta de ordem e carta rogatória, que também podem ser admitidas dentro do processo trabalhista. Oi, Reinaldo. Oi, Juliana. Oi. Só uma correçãozinha, eu acho que o artigo 769 que você cita na CLT, sobre intimação, acho que não é esse, não. Pelo menos aqui, estou lendo o 769, não tem nada a ver com isso. Depois eu olho, aí a hora que eu mandar eu faço as correções, eu vejo aqui. Tá Às vezes digitei alguma coisa errada. Só um toque que eu observei aqui. Tá, Okay. Beleza, obrigada. Depois eu vejo aqui, às vezes eu digitei alguma coisa errada. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Para a turma do processo do trabalho, desejo então um bom almoço de domingo. E para a turma da Márcia, caso vocês tenham alguma dúvida, sabadão estarei lá para conversarmos. Tá bom? Tá. Beijos para vocês e bom descanso, gente. Obrigada.